Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que eu fiz 6-0 numa sexta de tarde apenas utilizando a análise gráfica. Meu nome é Danilo, tenho 6 anos de mercado, já operei mini índice, mini dólar, forex, cripto e opções binárias onde eu tive maior assertividade. Bora lá para minha tela que eu vou mostrar cada uma dessas operações para você. E pessoal, como é que eu vou mostrar essas operações? Primeiro, eu faço operações ao vivo lá no TikTok todo dia, 2 da tarde, 9 horas da noite. E todos os resultados que eu faço lá com meus alunos, eu mando direto aqui no meu grupo de operações, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você que queira entrar lá. Aqui, pessoal, está o resultado, ó. Você vê, 3 da tarde, operamos até 4h30 mais ou menos e finalizamos a live. E aqui você vê, ó, 6-0, 5, 4, 3, 2 e 1. E aqui a gente operou um pouco de Forex ainda, porque ainda estava aberto. Sexta-feira de tarde ainda era aberto o Forex. Então, aqui vocês vão ver que tem um pouco de cripto. E a primeira, pessoal, foi na Solana. Como vocês podem ver, foi uma venda na Solana. E aqui, ó, foi no horário das 3h10. Vamos voltar aqui para as 3h10, que vocês vão ver o que foi essa operaçãozinha que eu peguei, ó. O que foi essa operaçãozinha que eu peguei das 3h10. Olha aqui, pessoal. Essa aqui, pelo valor da entrada que eu dei aqui, foi de primeira. Minha entrada mínima, minha entrada máxima que eu faço é de 1% ali no dia. Então, essa aqui, já às vezes eu passo, porque ali vou de 2%, mas não é o que eu indico para a galera. Essa aqui eu entrei com 1%. Vocês podem ver que foi exatamente nesse candle, 15, 5, 15, 10, e foi uma venda. Então, foi exatamente nesse candle que eu peguei o win. E por que que eu peguei o win nesse candle aqui? Foi porque eu vi que ele estava fechando dentro dessas regiões aqui, ó. Olha esses pavis, esse topo com esse pavio. E esse aqui fechou exatamente onde eu queria. Eu fiz essa venda, esperei aqui, eu imaginei que poderia dar uma reentrada nesse ponto aqui. E ele pagou exatamente aqui por muito, muito pouco. Ele quase recuou e quase deu um empate, mas ele pagou de primeira. O segundo foi no Bitcoin, pessoal. Aqui vocês vão ver que foi às 3h30 essa operação. 3h30 foi aqui, ó. Foi nessa quedinha. E ele pagou na reentrada, pessoal, na última reentrada, porque eu tô vendo que foi uma entrada de R$ 4.000. Então, eu faço a entrada de 1.000, 2.000 e 4.000. E aqui vocês podem ver, ó, entrei exatamente nesse candle aqui. Por que, Danilo, que você entrou aqui? Olha esses fundos, pessoal. Olha esses fundos aqui, que bonito que estão. E exatamente aqui o mercado fechou dentro dessa região. Ele fechou, esse candle aqui, ele fechou dentro da região. Aí eu peguei, fiz uma compra aqui, fiz a minha reentrada aqui, porque não pagou. Aí o mercado desceu, desceu, desceu. Falei, galera, não vou pegar essa proteção aqui, tá muito estranho. Se eu tivesse pegado bem na ponta, não ia ter dado certo. Mas às vezes ele faz depois dos 30 segundos, você não consegue pegar a proteção. Aí eu peguei minha reentrada e aquele quase deu loss, como vocês podem ver, mas ele acabou pagando, ficando verde no finalzinho. E a próxima, pessoal, foi o USD JPY, primeiro do Forex. Essa aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas se eu fizer dessa forma aqui, eu consigo, ó. Se eu fizer assim, eu vou conseguir. Por quê? Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no TradingView, eu vou pesquisar aqui, ó, USD JPY, porque posso usar esses gráficos para mostrar para vocês. Aqui, ó, foi no gráfico, como ele está parado aqui, ó, como você pode ver, ele está parado 7,55. Eu peguei uma venda às 14h44. 14h44, 15, 16, 15h44, pessoal. 15h44. Então, foi exatamente aqui, ó. Foi nesse candle aqui que eu peguei essa venda. O mercado subiu, deixou esse pullbackzinho aqui, ó. Deixou esse pullbackzinho aqui. Eu fui lá, fiz a minha venda e ele pagou depois nesse candle aqui. Por muito pouco, mas ele pagou. Pode ser que tenha dado um pouco de diferença? Pode ser que dê um pouco de diferença. Porque, como vocês podem ver, Forex, olha o tanto de gráfico que a gente tem no Forex, pessoal. Olha o tanto de gráfico que a gente tem no Forex. Não dá para saber qual a corretora vai puxar. Então, pode ser que dê uma diferença. Se você puxar um ou outro aqui, a gente voltar 15, 40 aqui, ó. Olha lá. Você vai ver que tá dando diferença os candles, pessoal. Olha esse aqui, desse 15,40 e poucos aqui, ó. Esse 15,45, 46. Olha a diferença desses candles aqui. Você vai lá, puxa do outro. 15,46, olha a diferença. Vai lá, puxa mais o outro. Esse aqui fechou verde. E aqui daí fechou vermelho. Você vê que dá a diferença do gráfico de Forex. Um para outro. Não dá para saber qual ele vai puxar. Então, esse foi o de Forex. Vou deixar aberto aqui. Deixa eu ver se tem mais algum.
O último foi de EURUSD, eu vou deixar ele aqui então. Ó, o próximo, pessoal, foi de XRP. Eu posso usar esse gráfico aqui mesmo, que ele foi na janela de mão reduzida, essa aqui pagou de primeira, e ele foi às 3h55, 3h55, exatamente nesse ponto aqui, ó. Olha lá, 3h55, eu fiz uma comprinha aqui nesse ponto? Não, eu fiz uma venda, pessoal, eu fiz uma venda. Não, foi compra mesmo. Por que que eu fiz essa compra? Olha aqui, pessoal, olha esse fundo. Agora que eu percebi, se eu pegar e marcar esse fundo aqui para vocês, ó, vai dar exatamente perto desse candle aqui, que é uma boa, extremamente boa essa reentrada, tá? Muito, muito boa. Olha esse tanto de pavio aqui. Aí ele pagou na primeira, de primeira ele pagou esse aqui, quase deu reentrada, mas acabou pagando. Desceu de novo e pagou, olha o tamanho do candle depois. Próximo foi na SUI. SUI, o horário de 4h05. A gente voltar aqui no horário de 4h05, vocês vão ver o... Aqui já dá para saber, pessoal. Só olhando aqui pro gráfico já dá para saber qual foi o candle que eu entrei e por que eu entrei. Olha o tanto de linha que eu marquei aqui. Se tirar o zoom, vocês vão ver que é uma região lá de trás e ele deu uma explosão para cima. Então, olha lá, subiu, 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 subiu. Eu falei, vou pegar essa venda contra esse candle. Olha o tamanho desse candle, pessoal. Vou pegar o retorno desse candle. Peguei essa venda aqui, ó, e ele pagou de primeira. Nem precisou, não passou sufoco, pegou e desceu de uma vez. E a última operação, pessoal, foi no EURUSD. A gente buscar aqui EURUSD, você vai ver. Vou pegar esse primeiro aqui, que provavelmente é bem parecido os gráficos. Ó, às 14h25. Olha lá, foi uma compra, pessoal. Olha lá como é que foi esse aqui. O mercado desceu bastante. Lógico, aqui foi reentrada. Aqui foi reentrada, como vocês podem ver. Como é que você, Danilo? Porque olha esse pavio como é que tava aqui. Eu entrei nesse candle, por que que eu entrei nesse? Olha esse fundo aqui. Ele fechou exatamente dentro desse fundo aqui, ó. Muito, muito perto. Peguei uma compra nesse candle e aqui ele deu uma reentradinha e pagou aqui para nós. Pagou por muito pouco, mas pagou. E essas foram operações que eu fiz no dia 26 agora. Então, vocês podem ver que teve um padrãozinho ali das operações. Geralmente eu gosto de pegar na ponta de pavio ou quando ele chega perto de uma região de topo. Tem várias vezes que eu pego de pullback, tem muitas vezes que eu pego de pullback, tipo aqui, ó. Aqui seria uma muito, muito boa compra, exatamente nesse candle aqui. Ó, você comprava aqui, saiu no empate, entra com o mesmo valor. Daí aqui deu loss, faz a reentrada. E aqui ele pagou para você essa operação bonita de pullback. Lógico, tem vezes que ele paga de primeira que é muito melhor, né? Às vezes no empate aqui, às vezes não vale nem a pena você entrar. É um risco muito, muito grande. Ó, aqui deu outra compra. Aqui, ó, 7 horas deu outra compra por causa desse pavio. Vocês podem ver. Tem muitas operações de análise gráfica e todas essas estratégias eu vou ensinar lá dentro da minha mentoria que eu vou soltar para meus alunos daqui a pouco. Fiquem atentos. Se você quer fazer parte da mentoria ou fazer parte das lives que eu faço todo dia no TikTok, entra aqui na comunidade. É esse daqui, ó. Esse é o grupo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E para você que quer operar pela mesma corretora que eu, ter os mesmos gráficos, não ter diferença, clica aqui, vou deixar o link aqui embaixo para você criar a conta. Só criar sua conta lá e operar junto com nós. Não tem OTC, mercado aberto e com zero manipulações, porque os gráficos são de mercado aberto, pessoal. Então você não vai ter esse tipo de problema aqui dentro. Beleza, pessoal? É uma aula curta, só para demonstrar como é que foram as posições dentro da live. Com certeza, essa aqui foi a da tarde e tem de noite também. Então, de noite tem mais operações. Fica lá, aproveita as lives, todos os dias eu estou online. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Falou!